perto. Um pouquinho mais perto, pai. Eu acho que fechado é melhor. Então voltamos, segunda parte da minha biografia feita junto com meu pai, porque a minha biografia se confunde de alguma maneira com a dele. E nós temos aqui em Votuporanga, nós falamos hoje, dia 31, não, dia 1º de abril de 2023, essa... Mas é verdade. Mas é verdade. Mas é verdade. É o seguinte, nós tivemos em algum momento, você vai precisar isso no tempo, a inauguração ou o lançamento da TV Unifev. Sim. E a grade era o que vamos fazer? Talvez seja essa pergunta, você vai trabalhar melhor essa parte. Você então tem a ideia de criar um programa. Como é que foi isso e como é que foi concretizar, fazer, manter, chamar convidados, montar a pauta? Então, mas tem o antes, né? Eu acredito que você esteja falando do Cá Entre Nós. Tem o antes. Não, eu tô falando do... Qual é o Sucesso? O Qual é o Sucesso era um programa de rádio, né? Que eu fazia com Otávio Miceli Júnior. E a gente apresentava músicas que foram sucesso em alguma época. Só músicas de sucesso, mas assim, em épocas anteriores. Não é os 5 minutos joia, então? Esse é antes. Organiza aí, vamos ver. Os 5 minutos. O primeiro programa de televisão que eu tive a oportunidade de criar e apresentar foi os 5 minutos joia. O que está acontecendo ali? Não é nada não. Não é nada não, vamos lá. Os 5 minutos joia, como o próprio nome diz, a ideia era fazer 5 minutos de um programa onde eu dava dicas, né, de eventos que aconteciam na cidade e na região. Por exemplo, Sexta Samba no Açari, a partir das 10 horas da noite vai ter Sexta Samba. Os mais antigos lembram da Sexta Samba, hein? Eu lembro, eu sou muito antigo. Forrozão do Santa Fé, hoje tem. Então, Piano Bar. Piano Bar. A gente dava as dicas de eventos que acontecia, baile no Votuporanga Clube, baile em Valentim, rodeio não sei aonde, eventos assim, a gente dava as dicas para as pessoas. 5 minutos joias, meu patrocinador era a Joia, que sempre me apoiou, sempre que eu precisei. Sempre estava lá o Domingos Pignatari Júnior, dava força a Elza Mara. O pessoal sempre, assim, teve muito carinho e respeito pelo meu trabalho. 5 minutos joia. Aí, não tínhamos teleprompter, não tinha nada. Aí, a gente tinha uma lata de Toddy, que a gente enrolava o papel, e ficava alguém na frente desenrolando e ia aparecendo o que estava escrito, a gente... Pai, fala o que é teleprompter. É aquele... TP. É um aparelho onde você faz de conta que você está olhando para a câmera ali, e você está olhando para uma telinha e vai passando, e o texto vai aquilo passando. Que você tem que... Ninguém percebe, só você. A gente vai lendo e vai falando aquilo que tem que ser falado. Então, 5 minutos joia foi a primeira experiência, e me lembro aqui da Silvia Stipe, que me ajudou muito nesse projeto também. Aí depois veio o Tintim na TV. É um programa para adolescentes, reunia grupos de adolescentes, preferencialmente de escolas, e destacava alguma coisa deles, o que eles estavam fazendo, o que eles estavam pretendendo em relação ao estudo, né? Assim, falando sobre a pretensão dos jovens, o que eles queriam da vida, né? E davam sempre destaque aí para aqueles melhores estudantes, aqueles que
que tinham assim algo a dizer. Algo a dizer. Bacana, mexer trabalhar com a moçada. Isso é quando? Fizemos uma vez lá no EJOC, né? Com a turma do EJOC, você lembra? EJOC, eu lembro. EJOC era Encontro de Jovens com Cristo. Isso. Então, esse programa durou bastante, acho que uns 5 anos teve o Tintim na TV. Saiu no jornal também? Tinha o Tintim no jornal também, onde a gente sempre destacava valores assim de estudantes de valor, né? O pessoal me chamava na rua de Breno Tintim. E depois então veio a ideia do Cá Entre Nós, que eu queria fazer um programa de variedade e tal, aí o João Edson da Ciafer falou, você tem que fazer um programa de entrevista, você tem todo o perfil para fazer um programa de entrevista. Eu falei, puta, coisa chata, um programa de entrevista, né? Aí vamos fazer programa de entrevista. Então, aí eu fiz uma mistura. Tinha entrevista, tinha atração musical e tinha alguém que ia lá dar uma informação interessante. Ou um fisioterapeuta, ou um fonoaudiólogo. Enfim, sempre tinha... Conteúdo mesmo, né? Conteúdo. A gente ia enganando o público, fazia uma perguntinha que eu também enjoado. Toca uma musiquinha aí, o Anizinho, o pessoal... Tinha entrevistado, tinha música, tinha outro entrevistado com outro tema, era uma variedade. Levava 4, 5 entrevistados de uma vez só, múltiplos temas, né? Um médico, um policial, enfim, dava uma boa variada e foi um formato que deu muito certo. Tinha audiência, tinha prestígio, tinha patrocinador, foi muito bacana. 7 anos de Cá Entre Nós, o programa da família votuporanguense. Mas veja, nós estamos falando aqui, vocês estão tendo uma noção, assim, ele é uma pessoa que no dia a dia ele fala baixo, ele fala quando é instado a falar, faz algumas piadas curtas, mas quando começava o programa, sobretudo Cá Entre Nós, que é o que mais marcou para mim, era uma transformação. E aí eu vou te confessar uma coisa. O que aconteceu? Quando eu fui fazer o meu programa, que na rádio chamava de Programete, era um programa pequeno, era o Fala Direito, então eu entrava respondendo perguntas de ouvintes. Eu levei essa herança do pai. Foi ou não foi, pai? Foi. Você mudava a voz, não é? Você colocava bastante empolgação, bastante ênfase, né? Bastante entusiasmo na sua fala. Por quê? Eu entendia que, e eu entendo, tá? Não sei o que você pensa disso, quero até te perguntar. Mas se eu entrar no ar morno, por exemplo, eu tô aqui guiando, eu tô pensando aqui que eu tenho que pagar uma conta, que eu tenho que buscar meu filho, e de repente entra o meu programete, que ele tinha 3 minutos de duração no máximo. Eu falo assim, hoje nós vamos responder a pergunta de Maurício Almeida. Não. Hoje nós vamos responder a pergunta de... É diferente, não é? Eu sabia e sei que eu falo mais lento, eu falo mais baixo e isso não dá certo na hora de colocar na hora da comunicação, porque dá sono. Hoje quando sou convidado lá na casa onde eu frequento, eu faço alguma palestra de cunho religioso. Então eu falo que eu sou o palestrante que faz mais gente dormir durante a palestra. Você fala num tom só? Num tom só, leve. Mas ali pede, né, pai? Tranquilo, assim, baixo. E quando você não faz as alterações de voz, né, não sobe o tom e não dá ênfase assim, aí fica meio monótono, né? Fica meio monótono. Mas você acha que tem a ver com o local? Olha,
Assim, eu acho que, por exemplo, nesse lugar onde eu faço palestra, às vezes, tem palestrante que fala muito alto, e alterna. Acho que é até o certo isso. Acho que é até o certo. Para você acordar a pessoa, né? Essa alternância de tom de voz. Então, é importante. Dica 3. Alternância de tom de voz é fundamental para você prender a atenção da audiência. Né? Porque se passa de 20 minutos, aí precisa ser o Papa, precisa ser o Barack Obama, precisa ser alguém assim muito... O Paul McCartney. Precisa ser fera para poder prender a atenção, porque acho que é biológico, não sei se eu posso falar isso, da pessoa ela se distrair, perder o foco. Então precisa ser um cara assim bem preparado para segurar a onda por mais tempo. O Cá Entre Nós ficou quanto tempo na TV? 7 anos. 7 anos. E eu pedi para sair. Aí depois ele foi pro rádio. Tive no rádio, tinha vontade de ter uma experiência no AM. Isso foi programado. Eu tenho vontade de fazer um programa AM, ver se eu tenho uma comunicação para o AM. Qual que é a diferença do AM para o FM? Eu acho que mais informalidade, menos cobrança, mais... assim, você tem que procurar se chegar mais próximo do ouvinte, né? Não rebuscar muito nas palavras. Eu acho que é uma coisa mais caseira, mais à vontade, se é que eu posso dizer assim, né? Menos formal. Bom, nós estamos falando de que ano? Do AM foi o último trabalho que eu fiz, né, na Rádio Líder daqui de Votuporanga. E quero agradecer muito a Luciane Petrocelli, uma das melhores locutoras do interior do estado de São Paulo. Sem sombra de dúvida. É uma comunicadora nata e ela fizemos uma parceria lá no Cá Entre Nós, na Rádio Líder, e ficamos lá 2 anos fazendo esse trabalho. Eu fiquei feliz e realizado de ter tido essa oportunidade e também pedi licença para sair e não sei se volto mais para algum meio de comunicação. Fora jornal, né? Escrevia crônicas. Não, mas calma. Calma. Eu vou fazer uma pausa agora. A gente vai voltar para falar das apresentações que você fez. Não é palestra. Não estamos falando de palestra. Nós estamos falando de apresentações do prêmio do... Depois eu falo. Estou aprendendo direito. Fica aí.